Contra-Ataque hoje recebe a ex-judoca Sara Menezes, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres de 2012 e também medalha de ouro como treinadora da seleção brasileira de judô. Bom, Sara, você já entrou para a história do esporte brasileiro com essas duas, fatos históricos no nosso esporte e eu vou começar com o presente. Como é que você está hoje? Como é que está a sua vida hoje no meio do esporte? Você segue como treinadora morando aqui em Teresina? Exatamente, eu sigo como treinadora morando aqui da mesma forma naquela época atrás que eu era atleta e morei sempre aqui, né? É algo meio diferenciado, porque normalmente as pessoas se deslocam para estar no seu serviço e eu tive esse privilégio, desde quando eu fui atleta e agora como treinadora. E ainda bem que deu certo, né? Esse trabalho de deslocamento e não estando totalmente ali, sempre no grupo em si. Naquele tempo, como atleta, eu me lembro bem que acompanhei desde jovem a sua carreira, já havia muitos questionamentos. Você da seleção, morando em Teresina, todo mundo meio que exigia que você deixasse de morar aqui para ir morar junto ao Rio, São Paulo, no eixo onde o judô acontece de fato, né? Você sofre isso ainda como treinadora? Você também tem alguém, de vez em quando, algum questionamento para você? Olha, você tem que morar aqui, onde as coisas estão Os acontecendo. atletas. O atleta, quando ele gosta ali da atenção, ele quer estar sempre ali com a pessoa próxima, até para dar os toques. Mas isso foi para provar que você não precisa ir embora da onde você nasceu para ser uma referência ou para estar ali no meio dos melhores, né? Então, eu fui muito determinada, eu fui muito organizada e planejada quando eu quis ser atleta. Eu estudava, eu treinava, e meu treino era o meu trabalho, né? Então, a minha rotina naquela época de atleta era muito puxado e eu tive que ter força e um grupo multidisciplinar para me ajudar, para eu não sair daqui. Então, graças ao meu treinador, professor Expedito, preparador físico, o Paulo, o doutor Gerardo Vasconcelo, a Luciana, psicóloga, meus companheiros de treino, minha família, todo todo esse conjunto, fisioterapeuta, que hoje nem está entre nós, o Diego, que me ajudou muito. E graças a todos esse grupo que eu consegui me manter aqui em Teresina treinando. E através dessa equipe, eu consegui ter minhas conquistas, né, de formas positivas. Teve as altas e baixas, mas teve muitas vitórias. Então dá para mostrar que você estando aqui em Teresina, apesar de ser uma cidade pequena, pensando nos grandes centros como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são assim umas referências, dá para você, estando aqui, bate e volta e ser uma referência na nossa capital. Na sua cabeça, o que é que representou para você agora, nesse momento, como treinadora, permanecer seu local de origem, continuar morando em Teresina e ainda tendo toda essa importância no judô brasileiro? Olha, representou os valores, né? Eu acho que eu valorizei a minha persistência de estar aqui na minha cidade, o comprometimento que eu tive comigo mesma. Eu tinha muito receio de sair daqui e viver o mundo afora. Então, representou a minha maneira de pensar e de agir. Eu digo mais ou menos isso, porque tudo que eu pensei, eu consegui conquistar, né? Lógico que teve altas e baixas, mas a linha de pensamento, de planejamento, foi de forma bem positiva. Então, acho que eu sou um exemplo dentro do tatame e fora do tatame. Quando eu faço palestras motivacionais também, mexe um pouquinho no olhar das pessoas que me escutam, na maneira de pensar, de agir, porque muitos não têm tanta confiança e nós precisamos ter confiança para poder agir, para poder dar um passo, né? Às vezes fica muito na negativa ou escuta um conselho que não vai favorecer a sua linha de pensamento. Então, eu tive muito isso quando era mais jovem, mas eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito positiva. Mesmo dando errado, eu tentava buscar o Se certo, manteve no foco, me né? mantive no foco. Então, isso me ajudou muito, essa característica que eu tinha dentro de mim. Você percebe hoje que
com tudo que a gente vive nesse mundo tão louco, todo mundo muito conectado, 24 horas por dia aqui no celular, está mais difícil você produzir atletas, judocas principalmente, que é a sua área, seu esporte, fica mais complicado você colocar o atleta no eixo, no trajeto, no caminho certo? Olha, eu não vejo tanto. É um pouco sim, mas o que faz o diferencial de ter uma melhoria dessa conexão é o diálogo. Eu digo muito isso para os atletas. No início, para mim, foi muito difícil ser treinadora da seleção. Por quê? Era um time que vem viajando comigo desde os meus 15 anos de idade, né? Então, foram há 15 anos ali eu sendo atleta e após ser treinadora daquele grupo. Não foi fácil. Então, para eu entrar na mente deles, eu tive que praticar junto, tive que ter muito diálogo, tive que não só eu falar, eu tive que escutar, absorver e a gente juntas ter uma conexão para ver qual caminho a gente ia continuar para chegar àquele objetivo. Então, assim, não foi simples, não foi fácil, mas a chave do caminho, eu digo para todos, que é o diálogo. Bom, você, obviamente, que a sua medalha de ouro pesou muito na escolha da Confederação Brasileira de Judô em escolher você para ser técnica da seleção brasileira. Mas o que é que você acha que pesou também? O que é que acrescentou nessa escolha da CBJ para que você comandasse a seleção brasileira sênior? Olha, desde quando eu conquistei o ouro, e eu fui muito visada, assim, as pessoas de observar o meu comportamento, como eu treinava, como eu tinha facilidade de movimento. As próprias atletas, quando eu fui atleta, eu ajudava as meninas no treino, quando eu tinha dificuldade com as adversárias, a gente conversava entre si, cada uma mostrava a posição. Então, isso fez com que eu entrasse com mais facilidade após carreira de atleta, né, para treinadora. Eu que tive o receio de fazer. Eu não tinha tanta confiança ainda no início, mas ao decorrer da minha carreira, da minha trajetória, eu vi que ia chegar um momento de parar e eu queria ser mãe. Então, ali é onde virou a chave. É o momento de encarar esse novo desafio, de ser treinadora. E, através da facilidade que eu tive desse feeling, do técnico, da movimentação, esses detalhes específicos da minha área, que facilitou essa viravolta dessa chavinha de ser treinadora. Você ganhou 2 medalhas de ouro depois daquela de Londres. A Nina, a sua primogênita, e a Catalina, que nasceu no ano passado. Como é que você faz, Sara, para conciliar de verdade, né, a condição de mãe, como de treinadora, palestrante, viajando muito, né, sendo madrinha, participando de projetos sociais? É complicado isso, né? Eu imagino que seja. É complicado, mas graças a Deus eu tenho meus pais para me ajudar. Meus pais hoje são aposentados e desde a minha primeira maternidade da Nina, eles vêm me ajudando nesse processo, né? No início foi muito difícil para mim, mãe de primeira viagem, eu tive até gastrite emocional, que eu nem sabia que estava com isso. Foi bem difícil, dentro do avião fiquei desesperada, mas deu certo. E depois da Nina, esperei um ciclo para ter a Catalina, até para me adaptar. Exato, foram 4 anos exatos. Programei ter outra filhinha e veio a Catalina. E hoje, assim, eu digo que eu sou abençoada, né? Da família estar junto. Fico triste por outro lado, porque meu noivo, ele é francês, ele está do outro lado. Ele segue hoje também como treinador no país dele. E a gente tem essa conexão à distância. Quando ele dá para ele vir, ele vem. Quando dá para eu ir, eu vou com as crianças. Tem esse desconforto no nosso relacionamento. Mas eu sou muito grata à minha mãe e meu pai, que me ajudam diariamente. A gente teve você sendo uma atleta que despontou aqui no Piauí, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu disputar uma Olimpíada. Você acha que é possível o Piauí, né, o judô piauiense, ainda revelar uma Sara Menezes? Muito tempo que se passaram, a gente não vê nem outro nome assim despontando. Qual é a sua análise sobre isso? Olha, minha análise, eu digo que tudo é possível. Tudo é possível. Só que a grande diferença hoje dos jovens é porque eles não estão determinados a ser um atleta de ponta. Eles praticam o esporte. Esse é o grande diferenciado. Aquele que entra para encarar
o dia a dia, é difícil hoje de encontrar. Você tinha isso no começo? Eu Porque, de tive repente, isso no muito jovem começo. ainda não tinha aquele foco, Exato. mas Eu você tive tinha. isso no começo, porém, o Expedito, meu treinador, ele me Expedito ajudou Falcão. muito, o Expedito Falcão. Então, ele conversava comigo. Por isso que eu digo que a chave é o diálogo. É importante conversar. Ele conversava comigo, a psicóloga passou a conversar comigo, ele buscou uma psicóloga para mim. A Luciana, ela conversava comigo muito. Eu conversava muito com meus colegas, porque naquela época era cansativo, eu estudava, eu saía muito cedo de manhã de casa. Minha adolescência foi 5 horas da manhã, meia-noite, todos os dias. Tinha treino da federação no domingo, foi cansativo. Com 16 para 17 anos, eu desisti do esporte. 2 dias depois, eu estava no treino novamente. Então, assim, eu tive uma vida de um adolescente normal, porém, eu soube equilibrar. Eu evitei festinhas, eu evitei dormir muito tarde, né? Coisas que um adolescente gosta de fazer. Então, esse foi o meu diferencial. Mas é difícil. E então, hoje, um jovem, ele fica meio perdido, é indeciso. Às vezes, ele não está tão seguro se é realmente aquilo que ele quer. Ou ele tem que estudar para o vestibular, ou ele tem que conseguir um emprego. Às vezes, não tem uma pessoa para apostar nele, um patrocinador para ajudar financeiramente, porque, querendo ou não, no esporte precisa. O vale transporte, às vezes não tem um ônibus, precisa pegar um Uber. Tem vários fatores. Então, ele precisa realmente se planejar, se organizar e ser determinado, né? Então, essa é a grande diferença que eu vejo. Mas eu vejo que é possível, sim, ter atletas dentro da nossa cidade ainda hoje. É possível dentro do judô, em outras modalidades. Aqui também nós somos muito fortes. Temos talentos, né? Temos talento. Nós somos muito, muito fortes aqui no estado. Muito forte na cidade. Você usa, Sara, em algum momento das suas conversas, né, das suas orientações com seus atletas, a sua referência, a referência Sara Menezes, olha, gente, eu sempre fui assim, eu treinava dessa forma, muito focada, buscando sempre o alto rendimento, buscando sempre um objetivo maior. Você se coloca como exemplo para os seus atletas? Então, no início eu não fazia isso, mas a partir do momento que o atleta ele vem conversar comigo, é o momento que a gente se abre. Então eu dou sempre exato. Nesse momento eu me aproveito. Eu dou exemplo de mim. Posso falar de mim para você como era? Principalmente ainda mais os novos que vão chegando, né? A equipe júnior vai chegando no sênior. E eu pergunto, tem esse feedback da história deles, como é que é? Porque às vezes não adianta só falar daquele quadrado no treino. Você tem que saber um pouquinho da vida externa, né? Às vezes a família não tá boa, ou a namorada não tá bem, o namorado, isso mexe no psicológico. Então é importante a união. A união faz a força e o diálogo faz a diferença. Então eu converso sim com os atletas que são abertos, os que não são, eu tento me aproximar. Se ver que a porta está muito fechada, vai só para o específico, só para a parte técnica, movimentação. Eu observo mais no treino e tento ajudar nos mínimos detalhes e peço para a pessoa tentar fazer aquele movimento ou até mesmo o dele e ele mesmo comparar e aí acaba indo para um diálogo após essa análise. Sara, retornando um pouco no tempo, vamos voltar aqui alguns anos, né, para recordar o seu grande momento na trajetória do esporte brasileiro, que foi o ouro olímpico em 2012 em Londres. Você participou de outras Olimpíadas e não conseguiu uma medalha, né, como Sim. aquela que foi marcante. O que é que você, como é que você analisa as suas participações de Olimpíadas? Por que só Londres deu certo? Olha, a minha primeira, como atleta, né? minha primeira Olimpíada foi em 2008, Sim, Pequim. Não tive sucesso. E ali eu abri a minha mente. Por quê? Porque eu fiquei naquela competição até o final, eu lembro como se fosse hoje. E tinha um atleta que eu sempre vencia dela. O bom da minha modalidade... Os mundiais, né? Mundiais, as competições no geral, durante o ano, exatamente. Era uma argentina. E lá naquele pódio de Pequim, ela estava no pódio. 3º lugar. E aquilo me chamou a atenção. Sabe quando você vê alguém que você tá ali sempre próximo e às vezes você acaba até vencendo, você se sente lá no lugar. Então eu me imaginei no pódio. Quando eu vi o pódio de Pequim, eu falei, se ela pôde estar lá,
eu posso estar lá também e posso ser até campeã olímpica. Então aquilo me chamou a atenção e eu voltei para casa não de cabeça baixa. Eu voltei pensando de forma positiva. E se você pegar a minha história e meu histórico de competições de 2008 para 2012, foi excelente. Foi muito positivo. E durante o ciclo, eu tive praticamente 75% pódio. Foi muito poucas derrotas. Muitas poucas competições fora do pódio. E essa análise foi feita ao decorrer daquela temporada. E um mês antes da Olimpíada de Londres, eu fiz a final com a minha adversária na final da Olimpíada. Eu fiz um mês antes. E da mesma maneira que eu lutei, eu ganhei dela. E no mês seguinte da Olimpíada eu ganhei dela também. E qual foi o diferencial? Foi estudar mais detalhado, foi nos treinamentos internacionais, treinar com elas, tentar fazer vários movimentos diferentes, e aqueles que eu tinha mais dificuldade era trabalhar em cima daquilo. Então eu realmente assim fui bem determinada para conquistar o ouro olímpico. E você, quando chegou em Londres, você sentiu que, olha, dessa vez não vai escapar? Bateu aquela confiança que é comum dos campeões? Bateu sem dúvida. A minha luta mais difícil foi contra uma asiática, a segunda luta contra uma asiática. A terceira luta foi um pouco difícil, que foi com a francesa. Lembrou bem. A quarta luta foi com a belga, foi tranquilo, porque era uma menina que tinha uma facilidade muito grande, que foi a semifinal. E a final, eu fiquei muito animada, porque eu já estava na final, que era garantido uma medalha. Porém, eu tive que focar na mãozinha direita do Mitre, da romena, que era uma mão muito forte, e eu já havia lutado com essa jovem de muitas medalhas nas costas, já era medalhista olímpica já 2 vezes, se eu não me engano, muitas medalhas mundiais, era muito, muito craque a mulher. E eu acabei vencendo dela durante aquele ano algumas competições. E o que é que pesou, Sara, na sua opinião, para que você nas Olimpíadas seguintes não conquistasse medalhas? Olha, 2016 eu passei por uma situação que poucas pessoas sabem. 2 semanas antes da pesagem, eu fiz uma mini cirurgia lá no Rio, bem escondida. Hoje eu conto, porque já passou. Eu fiz rapidamente. Em 2 semanas eu tive que perder muito peso, que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu fiquei de fraldão, fiquei 3 dias sem andar, fiquei paralisada porque foi uma infiltração dentro do disco. Então, tudo isso pesou. Foi difícil tirar aquela quantidade de peso em 2 semanas. Menos de 2 semanas, acho que foram 10 dias na época, nem lembro bem. E depois de tudo isso, pesei, consegui dar o peso, ganhei a primeira luta, que foi contra a belga. Eu tinha uma facilidade grande, mesmo um pouco debilitada da situação, tudo que eu passei naquela semana. Passei a primeira luta, a segunda luta foi contra a cubana. Eu pensei que eu fosse passar, mas parecia que eu não estava ali. Não sei explicar. Eu lembro que foi por uma falta que eu perdi. E não consegui derrubar ela não conseguiu me derrubar, mas ela conseguiu me enrolar. Eu fui punida uma vez, que naquela época todo ano muda a regra. E eu acabei perdendo, não consegui ir para frente. E a terceira luta, que foi na repescagem, era uma atleta muito forte da Mongólia, que eu tinha muita dificuldade. Todo treino eu treinava com ela, mas era difícil de derrubar. É tão tal que eu perdi no chão, no Golden, nem lembro se era Golden Score, acho que já era no Golden Score. Ela pegou meu braço, meu cotovelo saiu 3 vezes do lugar. Eu não senti dor, porque eu estava tão anestesiada na medalha, que eu não senti dor, mas eu lembro detalhadamente. E eu lembro que eu bati bem devagarzinho, porque eu já sentia dor no ombro, que já estava tudo anestesiado. A dor foi mais no peito do que no braço. Enfim, não passei, fiquei em 7º lugar. E foi isso que aconteceu. E ali fui tratar o braço, tudo, e tentei mais um ciclo. Aí foi quando já estava uma idade mais avançada, mas querendo não tem contas a pagar. Então eu tive que continuar trabalhando. Tinha minha formação como educadora física. Então eu fui focando em outras coisas, e um sonho grandioso que eu tinha era de ser mãe. Mas tentei mais um ciclo, tentei mudar de categoria, sem querer, mas tentei. Fui bem ali, mas a minha cabeça não era aquilo que queria.
naqueles primeiros meses. Lá no finalzinho, mudei de novo por 48 quilos, tive essa viravolta. Então, ficou uma situação meio desequilibrada, né? E Que o esporte cobra um preço, né? muito, demais, demais. Então eu parei e pensei comigo mesma, já vou fazer 30 anos. E eu tinha um sonho de ser mãe com 30 anos. E eu já estava de 6 meses de relacionamento. E eu falava pro Loí que eu quero ser mãe. Aí ele, vamos. Então eu disse, não, veio a pandemia, que eu nunca imaginei. Ninguém nunca imaginou imaginava, né? que seria tão grandiosa daquela forma. A pandemia me fez respirar, porque teve ali uns 3 meses ali, o meu corpo respirou, que eu já estava já com deficiência para perder peso, né? Já estava mais difícil, o metabolismo já estava mais lento. Aí eu lembro que ficamos presos lá em Portugal, treinando por conta da pandemia, uns 3 meses, até prolongou, a gente já estava bem cansado, tudo. E eu acabei relaxando, e quando foi no finalzinho de 2020, deu certo a minha gravidez. E ali eu fiquei na expectativa de mudar a maneira de pensar, né? Parar, me aposentar, e comecei a botar na chavinha de ser treinadora e ser mãe, né? Como seria? Então foi um vira-volta assim grandioso e um desafio prazeroso, porque era um sonho. E deu tudo certo, a minha gravidez deu certa, mesmo na pandemia, uma situação bem delicada. Minha filha nasceu até do Covid, porque eu dei o Covid também e depois teve que tirar a criança, porque eu perdi líquido. Mas tivemos sucesso e logo ali eu não tinha como o corpo voltar para ser atleta. Então eu pensei, ali marcou o fim da minha trajetória, exato. Então eu pensei, é o momento de conversar com a equipe, com o grupo e tentar ser treinadora. E foi aí que comecei a engajar nesse outro lado. O outro lado do tatame. E conseguiu um feito histórico, né? Passou a ser a primeira brasileira campeã judoca, né? Campeã como atleta e como treinadora, né? Isso te envaidece, essa condição histórica no esporte brasileiro? Olha, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa, eu fiquei alegre, eu fiquei, como eu posso dizer... Extasiada. Pode-se dizer. Eu fiquei muito feliz, porque eu consegui alcançar meus objetivos, né? Deu tudo positivo. Eu consegui o ouro olímpico. Primeiro eu consegui uma medalha, veio o ouro, né? Eu sou daqui de Teresina. Passa um filme na cabeça. É verdade. Porque são muitos detalhes. Viveu tudo, né? Vivi tudo. Eu fui uma criança muito sapequinha, né? Eu consegui, desde os meus 13 anos, ter bolsa 100%. Meus pais devem ser muito gratos por isso, porque eu, desde a minha pré-adolescência, eu me ajudei dentro de casa e ajudei minha família, né? Então, eu consegui estudar, eu consegui conhecer o mundo, conhecer culturas, amigos, até minha família veio de fora também. E através do esporte, eu mudei a minha vida. Não só a minha, dos meus amigos, meus companheiros, família, eu transformei. Então, isso para mim foi um marketing que eu fiz na minha vida. Hoje eu sou muito feliz, sou muito grata a entrar no esporte e conseguir dar essa reviravolta. E eu sou muito grata a todas as etapas que eu passei ao decorrer. Foi um aprendizado. Eu digo que as derrotas me ajudaram a fortalecer o espírito, as vitórias mais ainda, né? Os sonhos serem realizados. Então, assim, eu sou muito grata mesmo. Hoje eu digo que eu sou completa. Digo, eu posso até me aposentar, porque eu consegui feitos e quebrei vários, né? Quando eu fui campeã olímpica, faziam 20 anos que a confederação não tinha um ouro olímpico. Então, assim, eu entrei na história do esporte brasileiro. Ah lá, o nome Sara Exatamente. Aquela medalhinha de ouro fez sucesso. Porque foi a primeira vez. Em casa aqui em Teresina? Guarda a medalha, não tem nem espaço, ela é largada dentro de casa. Eu deixei o Brasil pela primeira vez de todos os Jogos Olímpicos, isso é histórico. Ficou, se eu não me engano, 10 segundos em primeiro lugar no quadro de medalha. Então, assim, eu fiquei muito. Eu já consegui bater vários recordes. Então, eu sou muito feliz por tudo isso.
dessas conquistas. Você falou que já conseguiu bater vários recordes. Tem alguma coisa que te desafia ainda no esporte? Campeã olímpica, medalha de ouro como atleta, medalha de ouro como treinador. O que mais a Sara quer do esporte, quer no esporte, quer no judô? Olha, o que eu mais quero um dia é que toda a equipe seja campeã juntas. Bem difícil, hein? Mas assim, falando sobre o desafio, o que é que você espera aí projetando o futuro mais próximo, mais breve? Olha, eu espero que os atletas em si, consiga o, o feito deles, né? Eles marcarem a história deles, porque não é simples um jovem vir e conquistar um ouro num Grand Slam. E tem Grand Slam específicos, né? Porque existe vários no ano, mas assim, o foco mesmo é Japão, é Paris. São 4 no ano, são são 4. grandes, né? Mas tem os que são assim, bem Japão, cheio. Do Japão é o seja... berço do judô. Nossa, você tá numa final no Japão, num Grand Slam, é top. Campeonato Mundial é outra competição assim que é de extrema importância. E os 16 melhores do ranking, tem o World Master, né, que é uma competição também só feras. Os atletas estarem ali representando é um grande objetivo durante o ano, eles estarem bem, porque quando inicia um novo ciclo, o primeiro ano em si ele não é tão forte, porque é muita mudança, é testes de regras novas, vai afinilando já no finalzinho, né, 2 anos já para os jogos, 2 anos e meio por ali. Então o início ele é um pouco mais light, porém as competições se tornam difíceis também porque tem muitos jovens praticando, tentando ali o seu espaço na classe adulta. Sara, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu queria que você falasse um pouco para a gente encerrar sobre a questão dos projetos sociais, essa questão de servir como inspiração para novos atletas. Como é que você trabalha, como é que você lida com tudo isso? Olha, eu sou muito feliz quando eu vou num projeto. Recentemente, eu fui num projeto do karatê, não foi do judô, e eu fiquei muito, muito feliz. Por quê? Quando eu cheguei num espaço da escola, estava a presença dos pais. As coisas mais difíceis é os pais estarem juntos quando é um projeto social, até por conta do mundo de hoje, da circunstância, do respeito que a família em si tem, né? O diálogo dentro de casa, enfim. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu falei com os atletas, com os pais, fiz uma mini palestra, foi top. Inclusive, quero ajudar até esse professor, que ele está precisando muito de um tatame, né? É karatê, é aqui em Teresina, foi no Deus Quer, o nome do bairro, uma escola. É o professor Simão até, do karatê. A gente está à busca de tatame, então quando eu vou num projeto social, você se sensibiliza. Porque, querendo ou não, você quer ajudar o próximo. E você se dispõe aí a muitos projetos sociais, sim, a ajudar, sem dúvida. A participar? Sem dúvida, eu já fui do judô, já fui do futebol. Na época que eu recentemente fui secretária do esporte, eu andei a cidade toda. Conheceu mais, Conheci mais, eu fiquei mais deslumbrada ainda. Nossa, existe esse espaço, olha, né, a oportunidade para essa comunidade. Então, assim, tem muita coisa para melhorar e tem muitas pessoas com vontade de trabalhar com essa classe. Isso que é importante. O que falta? Falta escolaridade, até do professor. Aquele que tem a vontade, às vezes não tem um diploma e ele precisa para dar continuidade ao trabalho, desenvolver melhor, né, o ensinamento. Então, assim, tem muitos detalhezinhos que pode melhorar. E eu sou muito feliz quando eu vou numa comunidade e consigo voltar dando um retorno positivo. Porque não adianta você só ir e só entender a história. O importante é você ir e ir 2 vezes com um retorno positivo. Então, eu sou... Gratificante. É gratificante, sem dúvida. Então, o grande objetivo é de tentar ajudar esses projetos, né, que existem e tentar melhorar, ajudar ali ou ajudar todo mundo, ou ajudar um terço o que for possível. O que for possível, sempre uma ajuda é bem-vinda.
Para encerrar mesmo agora, Sara, uma mensagem final aí, rapidinho, para você falar sobre o que o esporte pode, né, ajudar na vida das pessoas. Qual a mensagem, então, trocando um pouco, o que é que o esporte pode trazer de positivo na vida das pessoas? Que associação você faz do esporte, da vida do atleta, do treinador, para nossa vida mesmo, tão corrida que é hoje em dia? Olha, o esporte ele transforma as vidas, o esporte ele mostra os valores, a importância que você precisa ter com o próximo. Então, eu digo que o esporte ele é tudo, né? O esporte ele me ensinou a respeitar o próximo, a dividir, a compartilhar, a sorrir, a chorar, né? Saber Tudo, perder saber também. perder, saber ganhar, né? É uma resiliência assim grandiosa. E uma mensagem assim, que eu deixo para todos é que acredite em si, né? Acredite no seu potencial, acredite nos seus sonhos, que com muita dedicação você irá conquistar e realizar esse seu objetivo. Tá certo, então. Muito obrigado a Sara Menezes. A gente conversou aqui com a Sara Menezes, piauiense Sara Menezes, campeã olímpica no judô brasileiro em 2012, né, na Olimpíada de Londres, campeã também como atleta, como treinadora da seleção brasileira de judô. Tá na história do esporte brasileiro. Obrigado, Sara, e até o nosso próximo encontro. Lembrando que você pode acompanhar a entrevista completa com a Sara Menezes, nosso podcast Contra-Ataque, no YouTube, tá certo? E os principais cortes dessa entrevista, desse bate-papo com a Sara, você acompanha nas redes sociais do Grupo Pio Norte. Até a próxima jornada.